Então, vamos começar aqui a nossa apresentação, o nosso slide está aqui, vou botar ele um pouquinho maior para vocês. E tem aqui esta chamada, né? Uma abordagem que prioriza o autoconhecimento e o autocuidado. Informações a gente tem bastante nas redes sociais, na televisão, mas a gente tem que saber o que fazer com essa informação e também que eu vou passar aqui para vocês, né? E a questão do autocuidado, isso é um processo, né? Não são coisas assim que a gente muda da noite para o dia, mas com foco, com disciplina e com constância, nós podemos mudar, sim, os nossos hábitos e a percepção, porque a medicina chinesa vem com muito disso, né? Da percepção da realidade, com a percepção das alterações no nosso organismo, alterações no dia a dia, e até os sintomas quando aparecem, como eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou começar assim com uma parte mais geral e depois a gente vai afunilando, né? Aqui, sobre a questão da prática, né, de medicina chinesa, de práticas complementares no campo da nutrição, né? Então, eu coloco aqui a legislação do meu conselho, que regulamentou, né, a prática não só da dietoterapia chinesa, mas também de outras práticas, como florais, aromaterapia, que o nutricionista pode utilizar juntamente com a sua prescrição nutricional e com a sua prescrição dietética, isto num atendimento individualizado. Mas a minha intenção com essa jornada também, eu estou abrindo um curso, né? Já vou falando desde o início, porque isso é de praxe, sempre que a gente tem uma proposta, mostrar bem para as pessoas de que se trata, né? Principalmente nesse tema aí de práticas integrativas complementares, de uma medicina oriental, é muito importante que a pessoa conheça, tanto profissional como conteúdo, né? Então, sou plenamente regulamentada para a prática individual, né, da nutrição e também da dietoterapia chinesa. E qual é a diferença, né? Como é que elas acontecem aí nesse contexto de orientação alimentar? Então, o modelo ocidental de nutrição, ele se orienta pela parte das substâncias que o nosso organismo necessita para ficar com saúde, para se manter equilibrado, né? E também com todo o estudo da nutrição, nossa, é muito específico, nós temos muito conhecimento, evidências, né, dos benefícios que se tem, mas tudo se trata da parte física da alimentação. E quando a gente conhece a medicina chinesa e a dietoterapia chinesa, o enfoque é diferente, né? A orientação é sobre o tipo de energia que aquele alimento tem, né? E como é que é a ação deste alimento e desta energia no nosso organismo. E isso, a dietoterapia chinesa tem de uma forma muito específica e muito completa. Eu não quero usar a palavra complexo, porque complexo não é, como vocês verão, porque tudo faz muito sentido na nossa vida e
tudo que nós já sabemos, né, sobre saúde, sobre alimentação. Então, na medicina chinesa, a gente seleciona os alimentos e todo o contexto alimentar baseado na energia, da capacidade dos alimentos de movimentar, de ativar as nossas energias, né? Então, se fala desta parte que a gente aí que convive com energia diariamente, energia do Wi-Fi, energia elétrica, a internet, a gente sabe muito bem que sem energia não adianta você ter um celular, ele precisa do sistema e precisa da internet, precisa de um Wi-Fi para funcionar adequadamente, né? Sem energia adequada para movimentar estas substâncias, elas se perdem e não são aproveitadas adequadamente. E também a medicina chinesa analisa a capacidade do nosso organismo. Eu não estou conseguindo passar aqui. Deu. Agora passou demais. Aqui. Ah, tá. Só se me fugiu um slide. Deixa eu ver. Não, tá certo. 4 aqui. Acho que foi o 3 que fugiu. Não. Então, porque mas essas coisas a gente pulou um slide que não está aparecendo aqui, mas era só para dizer para vocês, né, que com esse conhecimento da medicina chinesa é algo que tem registro escrito aí há mais de 2.000 anos, né, e que se baseia na filosofia chinesa, né, de organização da sociedade e também da organização da sociedade, da observação da natureza, como o homem se insere na natureza, o seu papel, né, e como ele deve agir, né, para evoluir e cumprir o seu caminho, a sua trajetória, buscando a perfeição. E essa perfeição se chama Tao na filosofia chinesa, e é do Tao, da perfeição, da plenitude, que se origina as forças complementares Yin e Yang. Já vamos ver o que elas significam. E também os 5 movimentos, conhecidos também como 5 constituições e 5 elementos, que são núcleos energéticos no nosso organismo que têm relação com elementos da natureza e que através deles que se faz, que representa o cuidado de todo o nosso organismo. Então, aqui o Yin e o Yang, né? Que toda pessoa, acho que é importante também a gente já começar a entender essa relação entre natureza e o nosso organismo, né? E essas forças essas forças complementares que os chineses têm a orientação aí há tantos anos, né? Milhares de anos, tudo ali nessa cota. Então, a força Yin elas sempre estão juntas, né? E se complementam. Então, a energia Yin é a energia que representa o frio, representa a noite, a lua, o recolhimento, a estagnação, a parte interior das coisas, né? Movimentos descendentes. E o Yang, que é a parte clara dessa esfera, né? Que vocês veem aí no slide, a parte Yang é a parte ascendente, é a parte do calor, a parte do dia, do sol, da expansão e do movimento de ascendência. Então, nós
os seres humanos sempre temos tendência a uma dessas energias. Então, a gente já pode dizer que as pessoas mais yin são aquelas pessoas mais calmas, que têm as mãos e pés assim mais frios, têm dificuldade de se aquecer enfim, em qualquer estação do ano, sempre estão sente mais frio do que os outros, né? Pessoas mais lentas, falam mais baixo, dormem um pouco encolhidinhas. Então, essas pessoas que têm o predomínio yin. E as pessoas com a energia yang, com tendência ao predomínio da energia yang, são aquelas pessoas mais agitadas, mais acaloradas, face vermelha, né? Que sempre com mais calor do que os outros. E essas pessoas devem se alimentar de acordo com o predomínio da sua natureza e saber quando ela, por exemplo, a pessoa yang, perceber quando ela está muito acelerada, né? Para ter uma alimentação mais que a resfrie, né? Com alimentos mais yin. Aí a alimentação é o seu oposto. O yang, se ele está muito acelerado, ele tem que comer uma maior quantidade de alimentos yin e alimentos neutros, e tomar chás e usar alimentos frios, né? Tipo, quando falo alimentos frios, não é gelado, né? Até pode gelado, mas frutas, alimentos que geram fluidos, né? Geram líquidos, como os alimentos ácidos, os alimãos, a hortelã, alimentos refrescantes. Assim, para dar um exemplo para vocês, assim como as pessoas também, quando estão assim, com muito frio, muito lentas, muito sonolentas também, de usar alimentos que aqueçam e que estimulem o organismo. Mas aqui nós temos os 5 elementos, né? Elementos da natureza: madeira, fogo, terra, metal e água. Esse pentagrama tem esses núcleos coloridos. Isso significa que essa cor, o alimento desta cor que vocês veem aí, a cor são alimentos que vão equilibrar, né? Que vão tonificar estes núcleos energéticos, porque cada um tem um órgão e uma víscera, e a medicina chinesa considera o órgão o que é maciço e víscera o que é oco. Então, a gente vê aqui o fígado e a vesícula, no elemento madeira, no elemento fogo, o coração e o intestino delgado, no elemento terra, estômago e baço pâncreas, no elemento metal, pulmão, intestino grosso, e no elemento água, rim, bexiga. E junto a esses núcleos energéticos também estão relacionados, e a gente pode até usar a palavra anexados, sentidos, né? Glândulas, tecidos do organismo e emoções, né? Para a medicina chinesa, cada núcleo desse é sede de uma emoção, né? Porque a energia da emoção é uma só. As traduções todas sempre destacam vamos dizer, a nomenclatura da energia destrutiva, né? Mas a mesma energia, dependendo do equilíbrio deste núcleo energético, né? Da pessoa, da saúde da pessoa, né? Essa energia pode também, né, ser a sua contrapartida construtiva. Então, nós temos, por exemplo, na madeira, a raiva, a energia da raiva, a energia da ira, da fuga, mas
essa mesma energia, quando esse núcleo energético está equilibrado, ela será a energia da iniciativa, da liderança, de começar, de levar, de motivar as pessoas, né? Então, é esse movimento, o movimento Madeira, é o movimento do crescimento, é aquele. Tanto que nesse núcleo, o elemento da natureza que mais afeta esses órgãos é o vento, né? Porque é justamente um núcleo do movimento, né? E que se refere ao movimento externo. Mas vamos lá, que temos bastante coisa ainda para ver. Voltando ao Yin e Yang, só para dar exemplo para vocês, que a classificação ali que eu falei, nós também vemos durante as 24 horas do dia. Por exemplo, o começo, a noite predomina a energia Yin, e na madrugada, no amanhecer do dia, começa a aumentar o Yang. Ao meio-dia, nós temos o máximo do Yang, que começa a diminuir a partir do meio-dia, dando lugar para o Yin. Né? E aqui já vou falar de algo que a gente cita com frequência, que é a questão do horário da última refeição. Então, vocês veem que à medida que se aproxima a noite, a energia Yin começa a predominar. Então, isto é a energia da lentidão, a energia do frio. Então, é uma energia que não é muito adequada para a nossa digestão. Comer, quanto mais tarde a pessoa come, mais lenta, mais deficiente será a sua digestão. O ideal é se ali fazer a última refeição ainda no entardecer. Esse é um dos motivos, a questão do Yin e do Yang. As fases da vida também têm o predomínio das energias, né? A adolescência é o máximo do Yang. Depois, na meia-idade, o Yin já começa a subir e o Yang a diminuir. E na velhice existe o predomínio do Yang. Existe o predomínio da energia Yin, que é a energia da calma, do recolhimento, né? Isso também é algo que percebemos, né? Percebemos aí na nossa vida, a nossa volta. Então, quando hoje em dia, com tantos remédios para tudo, e às vezes as pessoas querem aos 70, ou aos 60 anos, né? Principalmente numa geração nossa, que nós estamos nos mantendo joviais, né? Aumento da expectativa de vida, da jovialidade, da capacidade de trabalho, até uma idade bem mais avançada do que nossos pais e nossos avós, né? Mas nós temos sempre que ficar vigilantes, né? Nas nossas reações para perceber a nossa. Eu digo a nossa, porque também já estou nessa faixa de idade de envelhecência, né? Não é a adolescência aí da maturidade, mas a gente tem que reconhecer, e aí também eu digo a questão do autoconhecimento, perceber os nossos sintomas e as nossas limitações e viver e nos alimentar de acordo, né, com a nossa natureza. Aqui a relação, né, das estações do ano, tanto com o Yin e o Yang, como com os 5 elementos. Então, o verão, né, é o máximo do Yang e tem afinidade com o elemento fogo. O outono com o elemento metal é quando o Yin começa a prevalecer, né? Também isso é importante quando a gente vê aqueles órgãos que tem ali nos 5 elementos e que em cada estação do ano esses órgãos têm que ter um cuidado maior com eles,
porque vão ter uma tendência maior ao desequilíbrio, porque eles estão sendo mais exigidos. No caso do nosso inverno, nós estamos aqui no elemento água, né? Então, os cuidados com o rim e bexiga são muito importantes no inverno. Na medicina chinesa, então, nós temos aí, tudo é 5, né? Inclusive 5 estações. Eles consideram que entre uma estação e outra, 18 dias antes de terminar uma estação e 18 dias depois do início de uma estação, é um período em que a energia terra, do elemento terra, está em evidência. Então, nós temos que ter os cuidados com aqueles órgãos e com todo o movimento desse núcleo energético, né? E essa quinta estação do ano, que não é... Estou olhando aqui, está aqui minha aguinha. Essa quinta estação do ano não são só os chineses que têm. Os orientais, de uma maneira geral, têm esse cuidado, esta orientação, né? De cada fim de estação, volta ao centro. Que, se a gente olhar a parte mental também, né? Uma maneira de reflexão a cada final de ciclo. Aqui também um conhecimento que não é muito comum, não é muito comum, acho, não existe na medicina, na nutrição ocidental, apenas algumas informações com relação ao ciclo circadiano, mas a medicina chinesa chama o ciclo, chama maré, relógio biológico, né, que é a maré energética dos nossos órgãos, né, e de alguns núcleos energéticos também que não são muito conhecidos, como nós temos ali triplo aquecedor e circulação sexo. Mas todos os outros órgãos estão contemplados aí nas 24 horas e cada 2 horas um órgão ou uma víscera tem a sua energia no máximo. E agora, voltando ao que eu já falei, a questão da última refeição, né? Ficar cedo no entardecer, a gente vê ali o horário máximo do fígado entre 23 horas, né? Entre fígado e vesícula, 23 horas e 3 horas da madrugada. Então, isso é algo assim que... Deixa eu... Então, esse horário, né, é muito importante a gente ter em mente que é o horário que o nosso organismo está com a sua energia voltada para a função eliminativa e de renovação celular. Então, o fígado, que é o órgão, né, principal de detox, que a gente fala, o fígado precisa fazer a detox, né? Então, ali no seu horário, né? Da 1 às 3 da madrugada. E a vesícula também, porque quando trabalha ali são os dois, né? E eles precisam estar liberados, vamos dizer assim, para exercer esta função tão nobre, né? Que é de fazer a detoxificação e a sua regeneração. Então, quando a gente pensa a pessoa que toma medicação, né, quase todos os medicamentos têm a sua metabolização e excreção pelo fígado, né? Se o fígado dessa pessoa, né, estiver tendo que fazer a digestão, porque ela jantou ali às 9, 10 horas da noite, certamente essa função detox vai ficar deficiente.
Então, eu vou encerrando por aqui, depois eu retorno na próxima, no próximo módulo, que eu vou deixar aqui, já estamos aqui com 27 minutos, me estendi um pouco nesse módulo de introdução. Então, vamos encerrar aqui com o relógio biológico, com essa pincelada dos cuidados que a gente tem, salientando os cuidados com a nossa alimentação. E depois a gente vê o restante. Vamos começar aqui com fígado e vesícula a partir das 23 horas e depois vamos fazer esse giro para ver quais são os horários melhores, né, mais eficientes para que nós possamos aproveitar o máximo dos nutrientes, né, e organizar a nossa alimentação.